galera do sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje a gente vai falar das potências de bases negativas. E a gente vai avançar um pouquinho mais nisso aí também, ver potência com expoente negativo. E nós vamos falar das propriedades de potência que são muito importantes para resolver exercícios. Vamos começar a nossa aula de hoje, turma, relembrando como é que se calcula uma potência. Vamos começar com números naturais. Então, por exemplo, se eu tenho 3 elevado à terceira potência, como é que eu calculo isso? Lembrando, turma, que aqui, esse número aqui, a gente chama de base, tá bom? Aqui em cima nós temos o expoente. Para calcular a potência, a gente não deve fazer 3 vezes 3, ok? Potência, na verdade, se refere a uma multiplicação de fatores iguais. O expoente nos diz quantas vezes devemos multiplicar nossa base por ela mesma. Então, se eu tenho 3 elevado à terceira potência, eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a resposta que a gente encontra é justamente o que a gente vai chamar de potência. Tá bom? Então, a gente fez aí a potenciação. Para números negativos, a gente segue a mesma ideia. Vamos já trabalhar, então, com exemplos, porque fica mais fácil de vocês compreenderem. Vamos lá. Se eu tenho aqui menos 5 elevado ao quadrado. Ora, professor, a minha base é negativa. O meu expoente é positivo. Vai mudar alguma coisa na hora de calcular? Não. Você só precisa lembrar da aula de multiplicação do jogo de sinal. Tá bom? Então vamos lá. Menos 5 ao quadrado está falando que eu faço o quê? Eu repito minha base multiplicada por ela 2 vezes. Então, menos 5 vezes menos 5. Aí é só fazer uma multiplicação. Menos com menos dá quanto? Mais. 5 vezes 5, 25. Acabou. Resolvemos. Quer outro exemplo? Também quero, que eu adoro fazer exemplo. Vou fazer aqui, ó. Menos 3 elevado à quarta potência. Professor, e agora o que eu vou fazer? Vamos fazer a conta, turma, ó. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então vai ficar positivo. Não vou colocar porque quando não aparece sinal, o número é positivo. Agora eu multiplico. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, menos 3 elevado à quarta potência vai dar 81 positivo. Vamos fazer mais um. Vamos fazer então aqui agora, ó, menos 1 elevado à quinta potência. Vamos fazer menos 1 elevado à quinta potência. Então, é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então a resposta vai ficar negativa. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. Né? Porque 1 vezes 1, quantas vezes for, sempre vai dar 1. Então, menos 1 elevado à quinta potência vai dar menos 1. Vou botar uma aqui a boa agora para vocês. Ó. Menos 58 elevado a 0. Dá quanto? Isso aqui é a propriedade que vocês já viram, né? Qualquer número, turma, não importa se seja positivo ou negativo, elevado a 0, sempre vai dar 1. E essa aqui? Quanto é que... Quem consegue me responder? Menos 7 elevado a 1. Dá quanto? Dá menos 7. Por quê, professor? Quantas vezes vou repetir a minha base? Uma vez, que é o próprio menos 7. Tá bom? Ou seja, isso também serve como propriedade. Quando o expoente for 1, a resposta vai ser a própria base. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. Uma dica, tá? Anotem aí que essa dica é boa. Toda vez que a base for negativa, tá vendo aqui, ó? E o expoente, que é o que está aqui em cima, for um número par, 2 não é par, então base negativa, expoente par, a resposta vai ser positiva. E toda vez que meu expoente for número ímpar e minha base for negativa, tá vendo aqui, ó? Base negativa, expoente ímpar, assim quando é ímpar, então a resposta vai ser negativa. Então, às vezes, eu nem preciso ficar me preocupando com o sinal. Se eu olho para o expoente, eu já sei se vai me dar resposta positiva ou negativa. Isso só vale para a base negativa. Para a base positiva, sempre vai ter resposta positiva, né? Porque não tem como aparecer um menos. Então, turma, se eu quero fazer isso aqui, ó, menos 1 elevado a 576. E agora, quanto é que vai dar? Eu só preciso me preocupar com o sinal. Por quê?
Quando a base é negativa, o expoente é par ou ímpar? Par. A resposta vai ser o quê? Positivo. Então já sei que a resposta é positiva. E 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser o quê? 1. Então menos 1 elevado a 576 vai dar 1. Agora se eu boto aqui, ó, menos 1 elevado a 59. Quanto será que vai dar? Olha para o sinal, ó. O sinal é negativo, o expoente é par ou ímpar? Ímpar. Então a resposta vai ser negativa. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1, tá bom? Essa dica é massa aí para vocês estarem fazendo. Olha essa aqui, ó. Menos 2 elevado à quarta potência. Vou olhar o sinal primeiro. O sinal é negativo, o expoente é par ou ímpar? Par. Se o expoente é par, a resposta é positiva. Então agora nem olho mais para o sinal. 2 elevado à quarta potência, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 2 vezes 2, 16. Então a resposta vai dar 16, ok? Preste atenção aqui agora que a gente vai falar de potência com expoente inteiro negativo. Então o que a gente tem agora? A gente tem aqui a nossa base, só que agora o nosso expoente é negativo, não é mais a nossa base. E aí, turma, para resolver isso é bem tranquilo. Quando a gente tem o expoente negativo, para a gente resolver, a gente precisa inverter a nossa base. Como assim, professor? Eu já falei para vocês, quando a gente estudava desde fração, que todo número a gente pode imaginar que tem um 1 embaixo dele, quando não aparece, tá? Então eu vou colocar esse 1 aqui, ó. 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4, então não muda. Quando o expoente é negativo, eu inverto esse número. Então, ó, vai ficar 1 quarto, e aí quando eu inverto o número, o sinal negativo some. Aí eu só preciso fazer 1 quarto elevado ao quadrado. E isso faz como, professor? A gente também já viu na aula de fração, de potência com base fracionária. Então isso aqui é só repetir, né? 1 quarto vezes 1 quarto. Por quê? 2 vezes. Como é que faz multiplicação de fração? O que está em cima pelo que está em cima, o que está embaixo pelo que está embaixo. 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 dá 16. Então, 4 elevado a menos 2 dá 1 16avos. E 3 elevado a menos 5, quanto é que vai ficar? Mesma coisa, ó, é só inverter o número. Então vai ficar 1/3 elevado à quinta potência. E aí fica como exercício para vocês fazerem. E quando a base, professor, for uma fração, o que é que eu faço? Você nem precisa colocar 1, então. Você só vai inverter esse número. Então aqui é 2 sobre 7, ou 2 sétimos. Então a gente vai ficar com 7 meios. Como eu inverti, o sinal negativo some, elevado à oitava potência. E aí fica com um exercício para vocês também. Vamos falar agora das propriedades de potência que vai nos ajudar muito a resolver vários problemas. Primeira propriedade. Olha aqui, ó. Tá em letra, gente, mas calma, não se assustem. As letras, elas servem para substituir números. Então, essa letra aqui, ela pode assumir qualquer valor, tá bom? Às vezes, pode ter algumas restrições. Mas vamos lá, ó. O que quer dizer isso aqui? Ele está falando o seguinte, quando a gente tem multiplicação de potências com mesma base, nesse caso aqui a base é A e A, então para a gente achar a resposta, a gente conserva a base e soma os expoentes. Como assim, professor? Olha aqui esse caso, eu tenho aqui, ó, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à sexta potência. Se você não soubesse dessa propriedade, o que você deveria fazer? Resolve primeiro 5 ao quadrado, depois resolve 5 à sexta, e depois multiplica a resposta do que você encontrar aqui pela resposta que você encontrar aqui. Essa propriedade nos diz o seguinte, qual é a base desse aqui? 5. Qual é a base desse aqui? 5. As bases são iguais? São. Se as bases são iguais, o que a gente pode fazer? A gente repete a base e soma os expoentes. Então faz 2 mais 6. Então eu só preciso fazer 5 elevado à oitava potência. Bom? Olha esse aqui. Qual é a base desse? Menos 2. Qual é a base desse? Menos 2. Está multiplicando? Só vale para multiplicação, viu? Não vale para outra por enquanto. Então, se só vale para multiplicação, está multiplicando e as bases são iguais, então eu repito a base, que nesse caso é menos 2, e somo os expoentes. Então eu faço 2 mais 4. Então, isso aqui vai ficar menos 2 elevado a 2 mais 4 vai dar 6. Então eu faço menos 2 elevado à sexta potência. Segunda propriedade, turma. A segunda propriedade diz o seguinte, quando a gente tem a divisão de potências de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Olha aqui, ó, eu tenho 3 elevado à nona potência dividido por 3 elevado à sexta potência. O que é que eu faço? Eu repito a base, tá bom? E faço 9 menos 6, já que é uma divisão de potências de mesma base. Então, quanto é 9 menos 6? 9 menos 6 vai dar 3. Então, eu só preciso fazer 3 elevado à terceira potência, que eu descubro a resposta aqui.
A divisão também ela pode aparecer assim, né? Na forma de fração. Isso aqui é uma divisão. Então, se isso aqui é uma divisão, qual é a base aqui? Menos 5. Qual é a base aqui? Menos 5. A base são iguais? São. Se são iguais, então e está dividindo, eu posso aplicar essa propriedade. Repito a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 5. 5 menos 3 vai dar 2. Menos 5 elevado a 2. Tá? Aqui, terceira propriedade. A propriedade de potência de potência. Se você tem a potência de uma potência, é só você repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 3 elevado ao quadrado elevado à quarta potência. Então, eu repito a base, que é 3, e faço 2 vezes 4. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. Aí eu só resolvo 3 elevado à oitava potência. E aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado elevado à terceira potência. Então, eu repito a base, que é menos 2, e multiplico os expoentes, 2 vezes 3. Então, vai ficar menos 2 elevado à sexta potência. Exercício para vocês treinarem, vocês podem calcular quanto é a resposta de tudo que a gente encontrou aqui, que eu não calculei as potências. Eu só utilizei as propriedades para ajudar vocês, tá bom? Vamos ver mais algumas propriedades. Olha aqui a quarta propriedade. Ao elevar um produto a uma determinada potência, a gente pode separar esses fatores. Então você tem aqui, ó, 4 vezes 7 elevado a 3. O que é que eu posso fazer? Eu posso escrever como 4 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. Aqui eu tenho menos 6 vezes 9 elevado à terceira potência. Então eu posso separar. Posso fazer menos 6 elevado à terceira potência vezes 9 elevado à terceira potência. Essa propriedade, turma, é para multiplicação, preste atenção. Uma propriedade para divisão é parecido com essa de multiplicação. Então, se você tem aqui, ó, um quociente de dois termos elevado a determinada potência, você pode separar. Então, você tem aqui, ó, 2 elevado a 3 dividido por 7 elevado a 3. Aqui eu tenho menos 9 dividido por 7. Então, eu posso fazer menos 9 elevado ao quadrado dividido por 7 elevado ao quadrado. Eu posso distribuir essa potência aí. Exercício para vocês responderem, terminar aqui de me dizer quanto é o resultado de cada uma dessas potências. Então, eu tenho que calcular 4 elevado à terceira potência, vezes, depois calcular 7 elevado à terceira potência e multiplicar. Aqui fazer menos 6 elevado à terceira potência e assim por diante. Turma, essa foi a aula de hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou lá na plataforma que eu estarei de olho. Beijão e até a próxima aula.